Esperamos que esteja. Com isso, Jonas capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio e irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pai, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos agora, nossa mente, nosso coração, para que o Senhor trabalhe neles. Pai, que a Tua voz seja ouvida por nós, compreendida, e ao mesmo tempo, Senhor, o nosso coração seja trabalhado, para, entendendo a Tua mensagem, poder aplicá-la em cada instante de nossa vida, e assim obter, ó Deus, os benefícios da Tua palavra e ao mesmo tempo glorificar o Teu nome. Nós oramos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa conclusão aqui, nós temos uma história bastante interessante e triste, na verdade, da parte do profeta Jonas. Jonas, como nós vemos no capítulo 2, no capítulo 3, ele se alegra com o seu próprio livramento, o ventre do peixe, mas ele não consegue se agradar no livramento dos ninivitas. Jonas vê esse arrependimento dos habitantes de Nínive, que nós vimos na semana passada, com mais detalhe, como um grande mal. É uma visão bastante estranha, porque qualquer pregador que se preze desejaria justamente ver esse tipo de coisa, ver de fato a sua mensagem respondida de uma maneira tão pronta, tão rápida, tão direta e de uma maneira tão poderosa, mas Jonas vê nisso um grande mal. Todo esse capítulo aqui que nós estamos meditando hoje é um grande contraste, na verdade, entre a atitude graciosa de Deus de perdoar Nínive, de livrar Nínive do peso da sua ira por causa do seu arrependimento, e a de Jonas, a atitude de Jonas, uma atitude impiedosa, uma atitude sem graça em relação à cidade. Para Jonas, literalmente aqui, pensando no hebraico, literalmente o arrependimento dos ninivitas foi uma calamidade. Jonas não conseguia se concentrar, se entender e aceitar que esta cidade tivesse se arrependido. Isso aqui é quase certo que Jonas ele está virado, e não é por simplesmente, a ira de Jonas não é porque ele estava se sentindo inseguro em relação à sua mensagem, o que quer que fosse, mas a razão da ira de Jonas está no no versículo 2. No versículo 2 do nosso tempo, Jonas, ele diz para o Senhor, ele ora, na verdade, ao Senhor, é uma oração cheia de ressentimento, dizendo que
Eu já sabia. Em outras palavras, Jonas está dizendo ao Senhor: eu já sabia. Eu já sabia que o Senhor é misericordioso. Eu já sabia que o Senhor é cheio de graça, cheio de compaixão. E eu já sabia que quando o Senhor me enviou a esta cidade para pregar, o Senhor já sabia que iria perdoá-la. O Senhor já sabia que iria perdoar essa cidade. E eu não aceito que o Senhor perdoe esta cidade. Eu não aceito que o Senhor perdoe este povo ímpio, este povo que oprime outros povos, esse povo que está oprimindo também Israel e que vai por fim destruir Israel. Se você atentar nesse texto que nós estamos vendo em todo esse capítulo, você vai ouvir muita coisa, muitas palavras aqui de Jonas referindo-se a si mesmo: eu, minha, meu, eu. Como é que o Senhor pode atentar para este povo e não atentar para mim, não atentar para o meu povo, não atentar para o que está acontecendo aqui a partir do sucesso dos ninivitas da Síria nas suas conquistas militares, na sua opressão? Diante desse perdão de Deus, Jonas fica irado até a um tal ponto que, ao invés de ver o livramento da cidade, ele prefere a morte. Ele prefere morrer a ver essa cidade perdoada. Jonas não quer que Deus seja o Deus que perdoou Nínive. Como é que Deus pode perdoar uma cidade como esta? E talvez isso já nos leva a uma reflexão como igreja do Senhor nesse local, nesta cidade onde nós estamos, de pensar como é que Deus ele ainda pode exercer misericórdia com uma cidade como São Paulo, com um país como o Brasil, quando a nossa decadência moral, as evidências do nosso declínio espiritual são tão evidentes. E aí é até melhor nós pensarmos: Senhor, volta logo e manifesta o teu juízo para que tudo isso, toda essa situação chegue ao fim. Manda o teu juízo, busca o teu povo para que tudo isso acabe. Muitas vezes o nosso coração como igreja é um coração tão indiferente, tão endurecido quanto o coração de Jonas. Mas Deus, e esse texto mostra, aliás, todo esse livro de Jonas mostra que Deus ele ainda quer exercitar a sua misericórdia para com esse lugar onde nós estamos, para com a nossa família, para com o bairro em que nós vivemos, o país em que nós estamos, esta cidade que nós habitamos. E diante da ira de Jonas, a resposta de Deus é de quase silêncio. Deus faz uma pequena pergunta a Jonas: Jonas, você tem razão para estar irado? Essa tua ira é uma ira lógica? Existe lógica no teu raciocínio? Porque de fato não há. Não há lógica no pensamento de Jonas. Ele está querendo que Deus contradiga os seus próprios atributos de misericórdia, de bondade e de justiça. Jonas, a sua maneira de pensar a meu respeito e a sua maneira de pensar a respeito daquilo que eu estou fazendo com Nínive não tem lógica. Você não consegue enxergar que eu não sou esse Deus que você está pensando. Deus apenas questiona a razoabilidade, a coerência do pensamento de Jonas no verso 4. No verso 5, levando em conta que Nínive deu ouvidos à mensagem, Jonas ainda assim espera. E ele, levando em conta que esta cidade ouviu a mensagem de Jonas logo no primeiro dia, como nos mostra o capítulo 3, enquanto Jonas pregava logo no primeiro dia, veio o avivamento. É bem razoável pensar que Jonas, no verso 5 do nosso texto, ele sobe a um monte do outro lado da cidade, e ele fica esperando por 40 dias ainda para ver se Deus não vai mudar de ideia. Ele ainda fica esperando que Deus ainda mande um fogo do céu e destrua e subverta Nínive, que Deus ainda envie seu juízo. Jonas ainda tem no seu coração uma esperança de que Deus ele vai mudar de ideia mais uma vez e vai mandar um castigo para a cidade. Jonas nem mesmo responde a Deus. Quando Deus pergunta: Jonas, é razoável o seu
a sua ira, Jonas não dá uma resposta ao Senhor. Ele simplesmente espera que Deus manifeste a sua justiça. Ele está esperando ainda para que Nínive seja destruída, no verso 5. Mas Deus começa a trabalhar no coração desse homem por meio de uma brilhante ilustração. O que Deus faz no verso 6? Apesar da dureza do coração de Jonas, Deus ainda provê alívio a ele. O que o Senhor faz? Ele faz nascer uma planta. Ele faz que nasça uma planta sobre a cabeça de Jonas para aliviar o calor do deserto. Jonas construiu uma ramada, ou seja, uma tenda feita de galhos de árvores, ali no calor do deserto, esperando se refrescar, mas Deus dá um refresco ainda melhor para Jonas, porque ele faz brotar uma planta, e essa planta, ela alivia o peso de Jonas. Aqui no verso 6, nós lemos na versão revista e atualizada, que Deus faz a planta nascer para livrar Jonas de seu desconforto. Outras versões vão dizer que Deus faz nascer a planta para livrar Jonas do seu incômodo. Mas o incômodo maior aqui de Jonas não é o incômodo do sol, não é o incômodo do vento quente soprando, aquele vento que a gente sabe que às vezes, quando a gente está trabalhando, nos faz quase desfalecer na cidade, né? Não, o incômodo maior de Jonas, do qual o Senhor quer livrá-lo, é o do seu espírito. É a tribulação de espírito que Jonas está. E Deus, para livrá-lo disso, para trabalhar no caráter de Jonas, faz nascer essa planta que provê sombra para o profeta. A planta aqui, meus irmãos, é uma demonstração da graça de Deus. Deus deseja mostrar que, apesar da atitude de Jonas, o Senhor é misericordioso. O Senhor quer prover o bem do profeta, o Senhor quer cuidar do profeta, quer cuidar mesmo daquele que é tão rebelde, tão endurecido contra a vontade do Senhor. Mas Jonas, ele não consegue ver isso. É bem provável que, diante da planta, Jonas tenha pensado: bem, se o Senhor está me dando esse alívio, ele entendeu meus argumentos, eu posso esperar mais um pouco, vai vir fogo ainda em cima dessa cidade. E Jonas está ali, esperando debaixo da planta. Mas Deus vai fazer aqui, vai dar uma outra demonstração. No verso 7, o Senhor manda contra a planta um verme. Esse verme fere a planta e a planta morre, a planta seca. E ao fazer isso, Deus mostra que Deus, na sua soberania, Ele tem tanto o poder de criar, quanto o poder de destruir. Que Deus é soberano para manifestar juízo pela destruição da planta, como também Deus pode mostrar graça mandando a planta para Jonas. Deus é quem escolhe, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Senhor de Nínive, Nínive pertence a Ele. Então Deus é livre para manifestar tanto a sua justiça quanto a sua graça. Deus não está constrangido por causa das nossas ideias, da nossa maneira de pensar, a fazer aquilo que nós achamos correto, aquilo que nós achamos justo. Deus, Ele é livre para manifestar, seja juízo, seja graça e misericórdia. É isso que a morte da planta apresenta. Verso 8 vai dizer que então Jonas, ele começou a desfalecer novamente. Essa é uma figura do juízo de Deus, porque desprovidos da graça do Senhor, quando Deus faz a sua graça, retira a sua graça de nós desfalecemos. Esse é o juízo do Senhor que se manifesta na vida de Jonas. No verso 3, Jonas questiona ao Senhor o direito dele de livrar. Como é que o Senhor pode livrar essa cidade? Aqui Jonas está fazendo um outro questionamento ao Senhor: como é que o Senhor pode destruir? E aí ele repete a mesma expressão que ele usou no verso 3: eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Em outras palavras, Jonas está dizendo: o Senhor está sendo injusto novamente,
Porque quando eu esperava que o Senhor destruísse Nínive, o Senhor foi injusto e perdoou. E agora, quando eu estava aliviado por causa da planta, o Senhor mais uma vez foi injusto, porque o Senhor me faz sofrer matando a planta. O Senhor é injusto. Que camarada ousado, né? E ele fala isso em oração, diante de Deus. Então o Senhor, no verso 9, ele vai perguntar: é razoável a tua ira? E aí a ousadia desse homem, a meu ver, chega no seu ponto mais alto, porque ele diz: sim, é razoável. O Senhor está errado. Em outras palavras, eu estou certo, o Senhor está errado. A minha maneira de pensar está correta. O Senhor deveria mudar de ideia. O Senhor está sendo injusto. Jonas, ele não consegue ver lógica na ação de Deus. Em um tempo ele salva, em outro tempo ele destrói. Jonas, ele não consegue ver lógica. Então Deus vai abrir aqui está a chave de todo o livro, nesses versos 10 e 11, a chave de todo o livro, de toda a história do profeta Jonas. Jonas, você é capaz de ter misericórdia de uma planta que não custou nada para você. Você não semeou, você não regou, você não cuidou dela, e ainda assim você consegue ter misericórdia de uma planta. Mas você não consegue ter misericórdia de uma cidade, uma grande cidade como Nínive. Você não consegue exercitar misericórdia com essas pessoas, Jonas. Você tem pena da planta, mas você não consegue ter pena dessa cidade. Mas tem uma coisa, Jonas, eu tenho misericórdia. Eu tenho misericórdia dessa cidade. E eu vou te dizer, Jonas, 3 motivos pelos quais eu tenho misericórdia desta cidade. E a primeira razão pela qual eu tenho misericórdia de Nínive, Jonas, é porque eu fiz essa cidade. Você não fez a planta nascer. Você não cuidou dela. Mas quem criou essas pessoas que estão em Nínive, essas 100.000 pessoas, e se nós contarmos aqui as crianças, porque geralmente as crianças não eram contadas, talvez de Nínive chegasse a cerca de 650 mil pessoas. Eu fiz essa cidade, Jonas. Eu criei essas pessoas. Eu cuidei delas. Jonas, se esta cidade é uma grande cidade hoje, é porque eu permiti, é porque eu abençoei. É porque eu fiz ela grande. Fui eu que fiz esta cidade, Jonas. Como então eu não vou cuidar dela? Como eu posso me agradar? Como eu posso ficar feliz em ser quem trazer juízo para esta cidade, que é o que você está querendo, Jonas? Se fui eu que criei essas pessoas. Se fui eu que cuidei delas. Meus amados, Deus, Ele tem misericórdia para conosco porque Ele nos fez. E a misericórdia do Senhor não se estende apenas àqueles que são parte do seu povo da igreja. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. De que cada pessoa pela qual nós passamos todos os dias, no nosso trabalho, na rua, na nossa casa, as pessoas que nós vemos na televisão, todas essas pessoas, elas são alvo da misericórdia de Deus. Deus não se agrada na perdição de nenhuma delas. Deus não se agrada em derramar juízo sobre nenhuma delas. O Senhor é misericordioso. Ele derrama graça sobre a vida dessas pessoas. Não necessariamente a graça salvadora, mas Ele derrama a graça comum. Ele faz a chuva cair sobre elas. Ele dá alimento sobre elas, para elas. Como Deus não teria misericórdia de gente assim? Deus fez essas pessoas. E tantas vezes nós nos esquecemos disso. Nós não vemos valor nas pessoas. Nós não vemos valor em pessoas que são tão carentes da graça e da misericórdia de Deus como eu e você somos. Nós esquecemos que Deus fez essas pessoas. E porque Deus fez, e essa é a segunda razão da misericórdia de Deus nesse texto, Deus, Ele vê valor nelas. Deus diz: olha, Jonas, como eu não teria misericórdia da grande cidade de Nínive.
E nós já vimos em outras mensagens, desta pequena série de mensagens, o que quer dizer a grande cidade. Ela é grande, ela é importante aos olhos de Deus. Eu vejo valor nessas pessoas. A minha imagem está nelas, Jonas. Essas pessoas são pessoas importantes para mim. Ali no meio tem muita gente que eu quero salvar, muita gente que vai estar no céu com você, que vai fazer parte do povo da aliança, tanto quanto você. Porque afinal de contas a aliança de Deus não é apenas para uma nação geográfica, mas é para todo aquele que crê. Eu tenho misericórdia porque eu vejo a importância, essas pessoas são importantes aos meus olhos. Eu aprecio estas pessoas. São pessoas que têm valor para mim, Jonas. Nós precisamos ver valor nas pessoas. Nós precisamos ver valor nesta cidade. Nós precisamos ver valor uns nos outros. Para exercitar misericórdia. E às vezes falta essa misericórdia até mesmo no meio da igreja. Nós percebemos que uns e outros aqui dentro somos valorosos, gente que Deus redimiu com o seu próprio sangue. Tantas e tantas vezes na minha experiência pastoral eu tive de apelar a esse argumento: meu irmão, como é que você pode estar brigando com o seu irmão de igreja, com aquele que está cultuando a Deus junto com você, se vocês são participantes da mesma graça, se Deus ele morreu por esta pessoa que você tanto detesta, quando ele morreu por você, como você mesmo não pode ver valor nele, nesta pessoa? Deus vê valor nessa cidade, Deus vê valor em Nínive, Jonas. Como eu não exerceria a misericórdia? E o terceiro argumento aqui de Deus, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus, é porque Ele sabe que Nínive não tem discernimento. Ele sabe que Nínive não tem discernimento. Isso que quer dizer, olha, como é que eu posso não me apiedar de uma pessoa que não consegue discernir a mão direita da esquerda? A ideia aqui, meus irmãos, é que os habitantes de Nínive, eles não tinham percepção moral. Eles não sabiam discernir o certo do errado. A mão direita, na visão judaica, é a mão daquilo que faz certo, a mão da habilidade. A mão esquerda é a mão da incapacidade. Você que é canhoto, mas a ideia é essa. Eles não sabem distinguir o certo do errado. E por isso eu tenho misericórdia deles. Pensando na nossa situação, será que as pessoas realmente conseguem entender a consequência dos seus atos, das suas escolhas morais? Será que as pessoas que nós vemos nesta cidade destruindo as suas vidas, se entregando a toda sorte de pecados, à violência, aos vícios, será que essas pessoas elas conseguem entender que essas coisas têm consequências? Não só consequências espirituais, porque o pecado leva à morte, o salário do pecado leva à morte, mas será que essas pessoas elas têm consciência das consequências até mesmo materiais das suas decisões? Um homem que comete adultério teria consciência do que ele está fazendo à família, não só a sua esposa, mas aos seus filhos, a sua reputação. Aqueles que se deixam levar pelo vício dos químicos, de dependência química, se deixam levar pela dependência química, será que eles têm a consciência de que aquilo vai, de uma maneira ou outra, levá-lo à morte, à sua destruição pessoal? E se essas pessoas não têm esta consciência, como então Deus não teria misericórdia? Pense você em uma mãe que tem 2 filhos. 2 filhos. Um deles é são, é perfeito, tem suas capacidades todas no lugar, é hábil para a vida. Mas o outro filho tem problemas, tem alguma deficiência que o incapacite.
que o limite na sua vida. Essa mãe vai amar esses dois filhos da mesma maneira. O amor vai ser o mesmo. Mas o filho que é problemático, o filho que tem dificuldade, vai ser aos olhos da mãe, vai requerer dos olhos da mãe um cuidado especial. Deus ele ilustra isso de uma maneira magnífica por meio do Senhor Jesus Cristo na parábola do filho pródigo. Quando o filho volta para casa arrependido, sujo, arrebentado pela vida, e o pai faz uma festa para esse filho porque ele voltou, e o irmão mais velho ele se ressente disso, o pai disse: meu filho, você está comigo todo o tempo, eu te amo, tudo que é meu é teu. Mas o teu irmão estava morto, teu irmão estava quebrado. Será que ele não merece neste momento ser alvo da minha atenção, do meu cuidado especial? Jonas, eu te amo, Jonas. Eu amo o povo de Israel, vocês são o povo que eu escolhi. Mas eu tenho aqui este povo que eu também criei, este povo que eu fiz crescer, este povo que eu fiz germinar, homens e animais. Um povo que não consegue discernir a mão esquerda da mão direita. Jonas, eu amo esse povo também. Será que eu não vou cuidar desse povo? Eu tenho de ter um olhar especial para esse povo, eu tenho de perdoar, eu tenho de resgatar, e por isso é que você está aqui, Jonas. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, deixa eu confirmar apenas a referência. Marcos capítulo 6, verso 34. Ele diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Quando Jesus vai multiplicar os pães e peixes, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. É assim que Deus vê, é assim que o Senhor Jesus vê esta cidade onde nós estamos, como uma cidade de ovelhas sem pastor, em que as pessoas vagam por aí sem destino, sem o rumo certo. Como Deus não teria misericórdia? O mesmo Senhor Jesus, em Lucas capítulo 19, verso 41, ele vai chorar ao olhar para Jerusalém, a cidade do povo eleito. Lucas 19, verso 41, o Senhor Jesus diz assim, 42 na verdade: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Em outra passagem o Senhor Jesus diz: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, mas você não quis. Você pensa que no dia da vinda do Senhor Jesus, no dia do seu juízo, este será um dia em que o Senhor vai exercer o seu juízo com alegria, em que o terror do Senhor vai vir sobre as pessoas pecadoras desse mundo, e Deus vai se alegrar em fazer com que essas pessoas sejam lançadas no lago de fogo eterno? Pensa que isso alegrará o coração do Senhor? Eu creio firmemente que nesse dia o Senhor dirá a essas pessoas: ah, quantas vezes eu quis que você olhasse para mim, mas você não quis. Deus tem misericórdia, Deus é compassivo. Meus irmãos, esta é a grande mensagem do livro de Jonas. E eu quero nesse encerramento pensar em algumas poucas aplicações, duas aplicações para nós como igreja do Senhor Jesus, diante dessa realidade da misericórdia do Senhor. Primeiro, nós não podemos nos esquecer da graça que nós recebemos e não transmiti-la a outros. Nós não podemos ser como Jonas. Jonas recebeu uma grande graça da parte do Senhor quando o Senhor o livrou do mar, em primeiro lugar, da tempestade. Quando Deus o livrou do ventre do peixe.
Jonas recebeu um grande livramento da parte do Senhor, mas ele não foi hábil, ele não foi capaz, não foi desejoso de transmitir a possibilidade de livramento para outros. Da mesma maneira, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós também recebemos um grande livramento da parte do Senhor. Nós fomos salvos da escravidão do pecado. Nós fomos salvos da morte eterna que o pecado traz. Nós não podemos nos esquecer da graça que nós recebemos e não transmiti-la a outros, em não chamar outros à mesma graça. Nós não podemos deixar de transmitir aquilo que nós recebemos. E a segunda aplicação que eu vejo nesse texto, que tem muito a ver com esta primeira, é que nós temos de nos lembrar que Deus ele estende a sua misericórdia além de outros, além de nós mesmos. Por vezes a igreja é tão autocentrada, às vezes a igreja é tão fechada nos seus próprios muros, no seu próprio interior, nas suas próprias programações, na sua própria vivência, que ela se esquece de que a graça de Deus ela não pode parar naquela porta. Ela precisa passar daquela porta. Ela precisa ir para fora. A graça de Deus ela não morre naquela porta de ferro que nós temos ali na frente. Ela precisa sair. Ela precisa ser transmitida. A graça de Deus ela quer chegar até os confins da terra. A notícia da graça de Deus, da misericórdia de Deus tem que ir até as nossas casas, até os nossos empregos, até os nossos prédios, os nossos condomínios. Ela precisa entrar nas escolas, ela precisa entrar nas empresas de São Paulo, elas precisam entrar na Cracolândia, elas precisam entrar nos bordéis, nos antros de prostituição. A graça de Deus tem que chegar até lá. E como é que nós vamos fazer isso? Que esta graça, porque a igreja é o plano A, B e C de Deus para que essa graça seja transmitida ao mundo? Nós vamos fazer isso por nós mesmos, testemunhando daquilo que vivemos, chamando pessoas a estarem aqui para ouvir do Senhor conosco. Essa graça vai chegar às outras pessoas por nosso intermédio, quando nós apoiamos financeiramente aqueles que vão a lugares nos quais nós não podemos ir, os missionários. E é por isso que semana após semana no nosso boletim existe um cantinho aqui de olho na missão, é para você saber o que é que está acontecendo, onde é que essa palavra está sendo levada, o que é que está acontecendo, e orar por isso. Essas pessoas, esses missionários, eles precisam ser apoiados financeiramente e em oração. Eles precisam ser apoiados, precisam receber uma mensagem de apoio. Por que você não escreve a esses missionários? Sempre vem um e-mail aqui embaixo dos missionários para você fazer o contato. Às vezes isso vale para o missionário muito mais do que o seu dinheiro, pode acreditar nisso. Nós levamos esta mensagem adiante plantando igrejas, e essa é a razão de nós estarmos aqui como congregação. Uma igreja, duas igrejas na verdade entenderam a importância disso e plantaram essa igreja aqui onde nós estamos hoje. Plantando igreja é algo que nós vamos fazer no futuro em nome de Jesus. Esta congregação ainda vai plantar igrejas em outros lugares. Eu creio nisso. A graça precisa sair da nossa porta. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda o benefício e o privilégio de sermos instrumentos da sua graça e de sua misericórdia, transmitindo aquilo que nós recebemos para outros. Que nós sejamos mais como o Senhor Jesus, cheio de compaixão e misericórdia na sua missão, e muito menos como Jonas, na dureza do nosso coração e no nosso egocentrismo. Que Deus assim nos abençoe.